Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo de Deuteronômio 24, né? O capítulo 24 de Deuteronômio, que fala acerca do divórcio, né? Diz assim a palavra do Senhor: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio, se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Leis de caráter humanitário. O versículo 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminará o mal de meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes, levitas, como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam, no caminho, quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás na sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor, e em si pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No dia seguinte lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Não tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo ressegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a tua obra, a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso.
Então, vamos ler agora os comentários, né? O capítulo 24, Moisés proibiu o novo casamento em um caso específico do divórcio e apresentou vários regulamentos humanos. Esses regulamentos falam sobre a isenção militar aos recém-casados, sobre as fianças, sobre o rapto, sobre a lepra, sobre imediato pagamento dos ordenados, sobre a justiça e sobre a generosidade para com os pobres. Versículo 1 a 4. Não é aprovado o divórcio como o caso da poligamia, mas é visto como uma prática já existente e que precisava ser regulada. O divórcio não era necessário, mas se usado, tinha que ser preparado um documento legal, declarando o motivo do mesmo e entregue à mulher. O ponto inflexível desta lei, porém, é que o homem nunca mais poderia casar-se novamente com a sua ex-esposa, se nesse interim ela tivesse se casado novamente. E o segundo mandamento, segundo o casamento da mulher, se tivesse rompido pela morte de seu segundo marido ou por divórcio. A chave deste, versículos 5 a 25, do capítulo 25, né? A chave destas leis é compaixão posta em prática, o amor de Deus refletido no comportamento humano. Não se permitia que as dívidas pudessem esmagar um homem, ao ponto de não levantar mais. Não se podia desamparar o homem sem recursos. Devia haver sempre alguma sobra para os que não tinham condições de se defender a si mesmo. A punição seria justa, a compaixão se estendia aos animais. Versículo 6. Ninguém devia aceitar como garantia de um empréstimo aquilo que a vida ou a saúde de outro dependia. Praga da lepra, versículo 8, devia ser dada cuidadosa atenção à prescrição divina para tratar com essa enfermidade, visto que a saúde da comunidade inteira corria perigo. Versículo 16. Este princípio de justiça põe a responsabilidade individual em primeiro plano. O princípio não era em conflito com o juízo divino contra os descendentes daqueles que odeiam a Deus. Isenta-os da culpa, mas não das consequências, nem repudia o príncipe da responsabilidade coletiva que existe em certos grupos. 2 tipos de casamento: o casamento fracassado, descoberta de um erro cometido, o casamento, declaração de fracasso, separação permanente, o casamento bem-sucedido, a união é feliz, o ajustamento exige tempo, certas questões devem ser consideradas secundárias. Então, aqui foi os comentários do capítulo 24. Agora vamos ler o capítulo 25, que fala a pena de açoites. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se-á e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, mas, para que, porventura, se lhes fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca do boi quando debulha. Versículo 5. O levirato. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá:
Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos de sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome da sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, corta-lhes a mão, não a olharás com piedade. Versículo 13. Pesos e medidas justos. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, uma grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Versículo 17. Amaleque será destruído. Lembra-te de que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Amém. Aleluia. Nós ficamos aqui, capítulo 25. Vamos ler os comentários, né? Capítulo 25. Regras sobre os limites do castigo corporal, direitos dos animais em serviço, casamento sob levirato, castigo de pecados excepcionais, justiça nos negócios e extermínio dos amalequitas. O versículo 3, aviltado, a dignidade do homem criado à imagem de Deus era resguardada da degradação pública, né? Versos 5 a 10, o costume do casamento sob levirato era antigo e não se limitava aos hebreus. Quando o homem morria sem filhos, seu irmão devia tomar a esposa dele. Os filhos desse casamento eram reputados filhos do primeiro marido. Onã recusou-se a cumprir com sua responsabilidade porque seus filhos não receberiam herança primária. Em Gênesis 38. O livro de Ruth mostra que o costume do casamento sob levirato incluía mais gente, além do irmão do marido falecido, e uma nova extensão do costume é vista no fato que Boaz se casou com Ruth e não com Noemi. A lei do levirato não era aplicada se tivesse nascido filhas. Esta lei levantou a pergunta que os saduceus apresentaram a Jesus acerca da ressurreição, que está em Mateus 22, 23. O versículo 7, tal como no caso de Tamar, né, que ela teve o filho com Jacó, a esposa tinha a responsabilidade de zelar para que a obrigação do cunhado fosse cumprida. Descalçará a sandália, isso simbolizava a rejeição da responsabilidade ou sua transferência a outro. Versículo 11 e 12. O órgão masculino não devia ser maltratado, era a fonte de fertilidade, também trazia o sinal do pacto de Deus com o seu povo.
pesos diversos. Não podiam ser feitos negócios com dois tipos de pesos, um maior para o recebimento e outro menor para o pagamento. Há interessantes similaridades entre a luta da carne contra o espírito e a luta de Amaleque contra Israel. Assim como a carne procura perturbar e derrotar o crente, assim Amaleque tentou perturbar e derrotar Israel. Assim como nada há de bom na carne, assim nada havia de louvável para ser poupado em Amaleque. Como viver segundo a carne atrai a sua própria ruína, assim Saul, que poupou ao rei de Amaleque, foi rejeitado como rei. Assim como a carne nunca pode ser vencida pelos recursos naturais do indivíduo, assim Israel não podia vencer Amaleque com seus próprios recursos naturais. Assim como a vitória sobre a carne é possível só através do Espírito Santo, assim Deus capacitou o seu povo a vencer os amalequitas. Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar agora nesse momento, né? Agradecendo a Deus por mais a leitura da palavra. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai querido, por esse momento, pela leitura da Tua palavra, por conhecermos mais de Ti, Senhor Deus, e para que nunca esqueçamos que Tu és o Deus que nos mantém, Tu és o Deus que faz com que nós respiramos, Pai. Muito obrigada por mais um dia o Senhor ter nos acordado para fazer a leitura da Tua palavra e viver uma vida plenamente ao Teu lado, Senhor Deus, e que o nosso propósito de vida, que é ajudar pessoas, possa crescer cada vez mais, Senhor Deus. Abençoa essa pessoa que está assistindo este vídeo, que ela possa também, Senhor Deus, levar a outras pessoas o conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. E aí eu peço para você dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias tem vídeos no meu canal. E se você gostou, você dá o like. Se não gostou, você dá o dislike, que também isso faz crescer também. E quanto mais vocês comentarem, deixar alguma coisa escrita aí para mim, vai ser ótimo, porque também o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele vai estar mostrando para outras pessoas, tá certo? Então, vamos disseminar este vídeo. Um bom dia para vocês e fiquem com Deus.